Você já percebeu que eu sou, com relação a problemas, muito pragmático? E é sob a ótica do pragmatismo que eu gostaria de tratar do assunto do coronavírus no Brasil, dos impactos na saúde pública e dos impactos na economia. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê uma curtida no vídeo, comente os vídeos, eu leio os comentários. O que está acontecendo hoje no Brasil? Vários países da América Latina, isso está nas redes sociais, facilmente você é capaz de encontrar. Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, vários países vizinhos nossos tiveram muitos menos casos que o Brasil até agora, já comprovados, porém tomaram atitudes, tomaram decisões muito mais drásticas que o Brasil. A questão toda é por que nós não tomamos essas decisões. Evidentemente que a liderança faz diferença. Evidentemente que o governo de plantão faz diferença. A sociedade já tem feito muita coisa. A sociedade tem se mobilizado com relação ao coronavírus. O noticiário propiciou isso. Em municípios estão cancelando as aulas do ensino fundamental. Isso soa o alarme no município. No momento em que o município cancela as aulas, todos os pais passam a saber a corrida para compras aos supermercados. Enfim, isso tem sido feito, mas tem sido feito de baixo para cima. É importante, sem dúvida nenhuma é importante, mas é insuficiente para que se detenha ou que se diminua o ritmo do contágio. Todas as indicações científicas, indicações razoáveis, há um consenso que o contágio no Brasil está seguindo os mesmos padrões do que o contágio na China, na Itália e nos demais países, com algumas poucas exceções, quer dizer, Hong Kong, Singapura, Japão conseguiram conter, Coreia do Sul conseguiram conter de uma maneira muito rápida essa escalada do contágio. Mas a maioria dos países não fez isso, e o Brasil está seguindo a maioria dos países. É lamentável que o governo federal não tome essa atitude. Nós já sabemos a postura do presidente da República desde a campanha eleitoral de 2018. Durante a campanha, ele, marqueteiro ou não importa, mas ele defendeu o assassinato de opositores. Bolsonaro nunca teve problema com o elogio à morte, o elogio aos assassinatos. Então não seria agora que ele iria mudar de postura. Pelo visto, o país terá que aguardar o avanço da epidemia aqui dentro do Brasil, com mortes, enfim, um crescente alastramento, quer dizer, um alastramento muito grande do contágio, para que sejam tomadas atitudes mais fortes, mais drásticas e, portanto, as atitudes corretas no combate ao alastramento da epidemia. Eu me surpreendo, porém, com relação a alguns governos de Estado. Governadores de Estado, até do ponto de vista político, ganhariam muito se assumissem a liderança em seus estados com chance de repercussão nacional, a começar por São Paulo, o estado mais populoso e mais rico do país. Me surpreende muito que o governador João Dória não assuma a liderança disso em São Paulo. Imagino que ele esteja muito pressionado pelo mundo dos negócios, para não parar a economia. Vamos levar até o limite para ver onde vai dar. Do ponto de vista dele, do interesse político de Dória e do interesse da população, evidentemente, seria muito melhor tomar atitudes atitudes fortes, drásticas, que elas, inclusive, teriam, vindo de São Paulo, creio, com mais chance do que de outro estado, teriam um efeito dominó no restante do país. Mas existem estados também importantes, como Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul. Seus governadores poderiam tomar atitudes mais drásticas e não fazem. Surpreendentemente, não fazem. E por que os governos estaduais são particularmente importantes e o governo federal? Porque nós temos um problema de ação coletiva. As pessoas ficam olhando uma para as outras e dizem, bom, eu não vou parar enquanto o outro não parar. E o outro diz a mesma coisa, eu não vou parar enquanto aquele lá não parar. E o governo ele pode ser um coordenador dessas ações. Ele dá o pontapé inicial para essas ações e procura fazer, primeiro incentivando e eventualmente até punindo com algumas multas aqui e acolá, aqueles que não seguirem
uma quarentena. É muito provável, é praticamente certo que o Brasil terá que fazer quarentena. E a quarentena ou será mais rápida e por bem, ou será mais lenta e por mal. Os efeitos econômicos já contratados vão ser terríveis. Já tem um efeito econômico na China, já estão saindo todos os indicadores de retração do comércio chinês, da indústria chinesa, do crescimento da China. Esse efeito que se abateu à China no início do ano vai acontecer também em outros países, Estados Unidos, Europa, vai acontecer aqui no Brasil. Então, a contração econômica e talvez até mesmo recessão já está contratada, e isso pode ter impacto, eventualmente, praticamente certo, no aumento do desemprego. Bom, como é possível reduzir isso? Então, nós temos um presidente, 2 ministros, um ministro da área de saúde, que tem agido da maneira mais pragmática e racional possível. A gente poderia até, né, nesse momento, não cabe nem nenhum tipo de brincadeira, mas o Mandetta, diante disso, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, diante disso tudo que está acontecendo, virou um santo, mereceria ser beatificado, porque, de um lado, Paulo Guedes negando, um negacionista, de outro lado, Bolsonaro também fazendo isso, um apoiador importante do governo Bolsonaro, Edir Macedo, fazendo pouco caso do coronavírus. O que eles querem com tudo isso? Agora, o ministro Luiz Henrique Mandetta, pelo contrário, tudo que está ao alcance do Ministério, com os recursos que o Ministério tem, até mesmo com alguns recursos adicionais, que eu acho até insuficientes, ele tem se empenhado muito para conter. No Brasil, é importante que você saiba, nós temos uma grande massa crítica em saúde pública. Temos universidades, temos produção acadêmica, tese de mestrado e doutorado, livros, uma produção muito grande, não só produção acadêmica, mas temos a produção de políticas públicas na área de saúde pública. Então, dentro dos recursos que nós temos, o Brasil tem, sim, uma grande massa crítica no combate a epidemias, a pandemias, a endemias. Nós temos essa massa crítica que é importante, que é essa massa crítica que está por detrás de todas as falas do ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele está dentro de um ministério que tem funcionários regulares, que tem funcionários que conhecem a área de saúde, e ele é um porta-voz do conhecimento que está ali dentro do ministério e que, repito, não é só do ministério. Vem de muitas faculdades no Brasil, de muitos governos do Brasil que acumularam conhecimento nesta área. No que tange à economia, nós temos um ministro da Economia dogmático, não é pragmático. Ele é alguém dogmático e alguém antigo, é alguém que não se atualizou. Para mim, uma das coisas mais cabais, uma das evidências mais cabais da não atualização de Paulo Guedes foi quando ele se referia ao número de bancos existentes nos Estados Unidos, dizendo que hoje nos Estados Unidos existiriam, sei lá, mais de 30 mil bancos. Não me lembro o número exato que ele falou, 30, 40, 50 mil bancos. Esse é um dado verdadeiro para os anos 60, anos 70. Quando ele viu esse dado, aquilo ficou congelado na memória dele e ele disse que é a mesma coisa agora, quando não é muito menos. Então, isso para mim é uma evidência que tem muita coisa que ele aprendeu nos anos 60 e 70 que ficaram congeladas na cabeça dele e que ele acha que são atuais, quando não mais são atuais, são coisas antigas e ultrapassadas. Então, o comportamento dele diante de uma crise econômica é um comportamento antigo e ultrapassado. Nós estamos vendo aí, entra no noticiário, entra na internet e vê aí, em todos os países do mundo, os governos estão entrando pesado para socorrer a economia. Por quê? Qual é o raciocínio dos governos? É o seguinte, não socorre, a economia vai muito mais fundo, vai piorar muito mais do que tendo algum tipo de socorro. Então, se não socorrer, a retomada será mais difícil. Na verdade, é isso que está sendo pensado por pessoas atualizadas, pessoas que mantiveram-se lendo, mantiveram-se, não necessariamente ela lendo, mas com pessoas próximas dela, atualizadas e permeáveis à produção de novo conhecimento científico na área econômica, na área de economia política, sobre como lidar com crises econômicas. Nós estamos diante de uma crise grave. Repito, uma crise de saúde pública, uma crise econômica.
todas elas evidentemente gravitando em torno desta epidemia do coronavírus. E nosso governo está passivo diante de tudo que está acontecendo. Cabe a você, cabe a mim, cabe à sociedade a mobilização possível a todos nós nesse momento, sem essa coordenação a qual me referi no vídeo. Um grande abraço, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. Um grande abraço e tenha um bom dia.